Nossa, ninguém, como diz o rapaz ontem, paz, igreja. Entraram. Vamos dar início ao nosso culto de adoração e louvor ao Senhor. Convido você a se coloque em pé, para nós estarmos orando, dando início a esta celebração. Nós estamos felizes por estarmos novamente reunidos para juntos louvarmos o nosso Deus. Você que está em casa, você que nos acompanha nessa noite, seja bem-vindo. Você é o nosso convidado especial para participarmos dessa celebração ao nosso Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós louvamos e engrandecemos o Seu nome, porque o Senhor tem sustentado o Teu povo, tem nos mantido, Senhor Jesus, debaixo dos Teus cuidados, e nada tem nos faltado, porque a Sua provisão é sobre a vida de cada um de nós, ó Pai. Nós Te louvamos e nós queremos Te entregar este culto, essa celebração, esse reunir de irmãos, ó Pai, para cultuarmos o Teu nome. Também Te pedimos ainda para aqueles que estão a caminho, que ainda não chegaram, que o Senhor possa estar trazendo-os em segurança, diante da Sua proteção, para que eles possam enxergar bem e se juntar a nós, neste momento de festa, neste momento de celebração. Agradecemos ao Pai, pelo privilégio que temos de ter a liberdade, onde nós podemos nos reunir para cultuar a Ti. Obrigado, Senhor, pelo meu irmão que está aqui do meu lado. Obrigado, Senhor Jesus, pela minha família que está aqui. Obrigado, Senhor Jesus, por todos aqueles que estão nos acompanhando através da internet, das redes sociais, aqueles que ouvirão e verão este culto posteriormente, que o Seu Santo Espírito possa engrandecer a vida de cada um, dando, Senhor Jesus, livramento dos perigos, dando, Senhor Jesus, o alívio das dores e a cura, se for do Teu agrado. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar cantando o primeiro cântico, nós estaremos dando início ao nosso culto. Eu clamo, tu és o
sei que és formoso. Aleluia. Sei que és formoso. Amém, Senhor. Sei que és formoso. Graças te damos, Senhor. Nosso Nós vamos ler um irmão texto da Edson. palavra do Senhor, que está em Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 21. Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados do Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou bem certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém. Vamos ter um momento de oração silenciosa. Convido os irmãos para se sentar. Nós teremos um breve momento em que nós estaremos buscando ao nosso Senhor de maneira silenciosa. Nós estaremos colocando a nossa vida diante do Senhor, para nós estarmos pedindo ao Senhor que esteja nos perdoando dos nossos pecados. Se porventura algum irmão ainda não confessou o seu pecado perante o Senhor, no decorrer do dia, não deu tempo, houve uma distração, use este momento, mas coloque-se na presença do Senhor exclusivamente pela sua vida, para que Ele possa te ouvir. Confesse o seu pecado, se ainda não foi confessado. Use este momento para que você possa se limpar através do sangue de Jesus Cristo, pelo perdão de Deus. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos continuar na Tua presença, Pai. Agora, como igreja, Senhor Jesus, reunida neste momento, nós falamos com o Senhor, nós cantamos um louvor ao Senhor, e neste momento nós nos colocamos diante do Senhor para confessar, Pai,
as coisas que fizemos e não te agradou, as coisas que nós deixamos de fazer a sua vontade e fizemos aquilo que o Senhor não se agrada. Com essas atitudes, Pai, nós pecamos, nós te entristecemos, e neste momento, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor venha a limpar o nosso coração, Pai. Cada irmão que está aqui nessa noite, que está em casa, que está em oração, tem colocado diante de Ti, Senhor Jesus, os pecados, as coisas que não te agradaram. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece a vida de cada irmão. O Senhor sabe aquilo que está atrapalhando a nossa comunhão com o Senhor. E esse empecilho, isso que atrapalha a nossa comunhão contigo, se chama pecado. E é isso que nós queremos que o Senhor esteja limpando de nós, Pai. Nós confessamos aquilo que nós não fizemos, que nós fizemos e que não te agradou. E queremos te pedir perdão por isso, Pai. Que o Senhor possa limpar o nosso coração, que nós possamos voltar a ter acesso livre a Ti, que nós possamos ser regenerados, lavados pelo sangue do Cordeiro, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos, é em nome de Jesus que nós te clamamos, que o Senhor possa estar nos perdoando, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, nós estaremos cantando o hino, e após o hino, já passaremos a palavra ao pastor. Hino 439, crer e observar, em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar, tudo quanto ordenar, e alegria perene nos traz. Em Jesus confia, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar, tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem angústia maior pode o crente fiel abalar. Crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, receber seu consolo real. Crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar.
pode se sentar. Pastor, tem a palavra. Graça e paz, irmãos. Boa noite àqueles que ainda não comentei hoje. E nós temos alguns avisos ao conhecimento dos irmãos. E vamos lá. Bom, lembrar que nós estamos nas redes sociais, aí você pode estar no grupo do WhatsApp, você pode estar no Facebook ou no Instagram e seguir as redes sociais da igreja e com certeza você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo na nossa igreja. Vamos lá, terça-feira, desculpem, o nosso ensaio do coral, a cantata aí, está bem sobrecarregado para os coristas, mas todos estão trabalhando com amor e para a glória do Senhor. Então, terça-feira, 19h30, sempre é o coral. Tá? E na quinta-feira, na quarta-feira nós temos alguns estudos e tal, mas não vai estar aqui na agenda porque é estudos de discipulados. Tá? Na quinta-feira nós temos paz e bate-papo, e aí nós temos, na próxima quinta-feira, na casa do Sandro e da Juliana. Então, às 20 horas, pertinho do Mercado São José, bem fácil de achar. A casa dos nossos irmãos já é conhecida. Então, vamos ter lá um tempo de celebração, paz e bate-papo. Está sendo bem interessante. Se você não participou ainda de um encontro desse, de quinta-feira, está aí uma dica. E se você quiser marcar na sua casa, fala com o Marcelo ou a Luri, e vai ser marcado, vai ser agendado. Já tem uma casa para outra semana. Esta quinta-feira tem a do Sandro, na outra semana já tem uma casa que falou comigo, viu, Marcelo? Depois eu confirmo com você, mas já tem uma casa para outra semana. Então, à medida que os irmãos vão marcando, vai ficando a agenda organizada. E vamos lá. Tá. E aqui a nossa escola bíblica dominical. Você que tem participado dos estudos, está sendo um tempo muito edificante, gostoso, para crianças pequenas, para pré-adolescentes e adolescentes, e para adultos e jovens aqui no templo. Hoje nós tínhamos uma turma bem legal aí de manhã, e participando, e com certeza é um tempo de celebração. E sempre às 9 horas a escola bíblica dominical. Então, vamos participar. E aí vem aí uma programação especial que é alusiva ao Dia das Crianças. O Ministério para com as Crianças vai fazer um acampa dentro. Será dia 12 de outubro, a partir das 18 horas, e o término do dia 13 ao meio-dia. Então, aí vai ter algumas refeições e tal, e a criança que vai participar, fala aí com a Silmara, Silmara, Silene e tal, R$15 para ajuda de custo nesse evento para com as crianças. Então, já tem um tema, Pequenos Gigantes na Fé. Então, vamos participar, vamos investir nas crianças, é uma forma da gente investir nas nossas crianças, né? E vem aí o nosso louvorzão, dia 9 de novembro, está chegando, louvorzão 9 de novembro, e lá no Espaço Soares Eventos. Então, nós vamos participar e vamos, e tem também, olha aí, a camiseta do louvorzão. Então, eu faço parte do reino, e a camiseta do Louvorzão 2024, R$50 em média, o preço da camiseta. Em média, porque acho que varia de acordo com o tamanho, com o número de pessoas. Então, quanto mais encomendarem a camiseta, menor é o preço, mas a média aí vai ser R$50 uma camiseta dessa, né? E acampamento Emanuel. O que é esse acampamento Emanuel? Ele acontece lá no período do carnaval e é para jovens e adolescentes. O acampamento Emanuel, já estão abertas as inscrições, de 1 a 4 de março de 2025.
emoções transformadas pelo Espírito Santo. Então, um tema muito interessante, e aí quem quiser participar, falar com o Marcelo, né? Acho que aqui o Marcelo que é isso mesmo? Fala com o Marcelo e dá o seu nome e diz que você vai participar, então você é bem-vindo a esse acampamento, né? Aniversários da semana, e aí nós temos aí a Lorena Moraes, dia 30, que é amanhã. Dia 3 tem o Jaime, dia 6 tem a Rafaela, a Rafa, Giacomo, e aniversário de casamento, dia 8 tem o Juliano e a Luana. Então, parabéns a todos os irmãos que estão aniversariando essa semana, mas o seu nome não tem aparecido na lista. Você pode mandar para a gente o seu nome, confirmar a sua data, para nós divulgarmos o seu aniversário. Parabéns a todos os irmãos e irmãs, né? Deus abençoe a todos. E vai ter agora um vídeo do período da vigília, a última vigília que teve. Gente, vigília é oração, tá? E alguns irmãos vêm orar uma vez por mês aqui, alguns ficam até às 3 horas, mas outros são mais cedo, não tem problema. O importante é estar em comunhão ali naquele período. Vamos ver lá. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos continuar louvando e adorando nosso Deus. Você que saiu da sua casa, veio aqui, já encontrou seu irmão, já viu seu irmão? Você já cumprimentou seu irmão essa noite? Acho que ainda não, né? Chegou, sentou, não deu tempo. Vamos fazer um barulho santo, né? Vamos estar saindo do nosso lugar e cumprimentando aqueles irmãos que a gente somente viu, mas não cumprimentou ainda. E nós estaremos cantando o louvor que se diz: abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração.
quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te tocar, eu quero te abraçar, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te tocar, eu quero te abraçar, eu quero te ver. Santo, 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 quero te ver. De novo, igreja. Santo, 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 quero te ver. Que você possa declarar dia após dia ao Senhor, que você possa se entregar ao Espírito Santo de Deus para que Ele guie os seus caminhos e para que você possa enxergar o que Deus tem para cada um de você. Amém? Amém. Continuando esse nosso louvor, nós hoje resgatamos algumas aí mais do passado. Então, quem aqui tem a Cristo como o guia da sua vida, como o general da sua vida? Deixa Jesus te guiar, porque muitas vezes nós só pedimos, nós só queremos, nós só desejamos, mas nós não deixamos Cristo agir na nossa vida, no nosso caminho, no nosso andar, no nosso pensar. Então, pelo Senhor, nós queremos declarar que a nossa vida está debaixo do teu poder. Amém? Vamos, igreja. Muito animado, palmas. Do Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. O que? O canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos, sim, em suas mãos o que? A chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda alma contra nós perecerá. Porque o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aplauda o Senhor bem forte essa noite, igreja. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E agora você que veio preparado com o seu dízimo, com as suas ofertas,
você que é fiel e obediente em trazer aqui e não pagar a Deus, mas em depositar aqui o que Deus tem te abençoado. Então esse é o momento de você poder estar vindo. Quem quiser também, nós temos os QR Codes nos bancos, e para você que está em casa também, se quiser contribuir, estará aparecendo o QR Code para você fazer a sua contribuição. Hein? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz queremos te agradecer por estes momentos aqui, Senhor, estes momentos que nós declaramos o nosso amor a Ti. E nós entregamos, ó Pai, essas ofertas que aqui tivemos em Tuas mãos de poder e te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe quem pôde contribuir, mas que o Senhor esteja também tocando nos corações daqueles que trabalham, daqueles, ó Pai, que te buscam
para que eles também, ó Pai, possam participar com alegria deste momento. Amém. Nós te louvamos e te exaltamos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Amém. E porque sabemos que o Senhor é o único em que podemos confiar. Guia, Senhor, o restante desse culto e continue falando aos nossos corações. No nome de Jesus, amém. 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 Os irmãos podem se sentar, o pastor tem a palavra. Obrigado. Irmãos, um lapso da minha parte. A Alessandra veio conversar comigo sobre o culto, sobre a escola bíblica dominical do próximo domingo. Todos os anos o conselho sempre suspende na data da eleição. Eu apagou da minha memória totalmente. O grupo que estava aqui de manhã eu não avisei. Então, à medida que os irmãos encontrarem, então, hoje tinha umas 20, sei lá, 20 e tantas, 30 e poucas pessoas de manhã, e eu não avisei as pessoas que não haveria. Então, não haverá escola bíblica dominical por causa da eleição. Nós estamos muito próximo a uma sessão de votação. Então, a gente acha de bom senso, todos os anos que tem eleição, não temos a escola bíblica. Então, domingo que vem, a celebração da ceia só será no culto da noite, tá? E então, compreendo isso e me desculpe não ter avisado em tempo hábil. Outro aviso, que também esqueci na hora dos avisos, é sobre as contribuições para a cozinha generosa, os alimentos, né? Esta semana é a semana de se levar aí umas 5, 6 cestas, e a dispensa está baixa lá, né? Quase nada. Precisamos de arroz, feijão, macarrão, sal. Você pode trazer isso durante a semana. E com certeza será bem-vindo. Você pode ou deixar lá no Altair, pode ser na malharia, se acharem mais fácil. Se não, quarta-feira, a Diana, que é a nossa diarista, ela está o dia inteiro aqui. Aí os irmãos podem trazer. Aí você diz, não, eu posso deixar para domingo. Se puder trazer durante a semana, melhor. Porque tem algumas situações que nós precisamos atender algumas urgências. Precisa de muito leite para a criança, viu, gente? E caso você não lembre de trazer, mas quer contribuir com a aquisição de alimentos, manda no Pix, cozinhadaigreja@gmail.com. É só decorar, cozinhadaigreja@gmail.com. Vai cair na conta da igreja, mas numa conta especificamente para essas situações de emergência. Então, aí o Evandro transfere de acordo com o que precisa, né? Essa semana nós precisamos atender uma irmã com emergência, e graças a Deus o dinheiro estava lá, porque uma pessoa que assistiu o culto, 2 cultos online, ela mandou uma oferta na nossa cozinha generosa, e foi muito importante, sabe, porque precisamos socorrer uma irmã da igreja, e estava lá o que tínhamos necessidade para fazer o socorro. Então, à medida que o irmão lembrar, ou a irmã lembrar, ou também se você quiser contribuir, olha, eu não posso nem levar no Altair, nem trazer na igreja, pode alguém passar na nossa casa? Aí é só avisar, um dos diáconos passa,
E com certeza não é esse o problema. Isso não é problema. Mas a gente tem o privilégio de repartir. Deus é a favor da generosidade, né? E a gente pode repartir, não vai fazer falta para a gente. Muito pelo contrário, multiplica. Faça uma experiência sobre isso, tá? Muito bem, vamos conversar com os irmãos sobre o tema Cartas de Cristo. Cartas de Cristo. Jesus mandou cartas para você. E você vai receber nesta noite as cartas de Jesus. Mas antes de ler o texto, ou de indicar o texto, vamos orar? Pai, que o Teu Espírito Santo nos edifique nesta hora. Que o Senhor acrescente a nossa vida cristã, a nossa comunhão contigo, e cresçamos realmente em maturidade cristã. Em nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a 6. Eu vou ler na versão NVI, tá, gente? É 2 Coríntios 3, de 1 a 6. Será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Somos como aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes cartas de recomendação? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são como uma carta de Cristo, que mostra os resultados do nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. A nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito em vida. Amém? Cartas de Cristo. Eu vou ensinar você nesta noite a ler as cartas de Jesus Cristo. Muito bem. Carta é uma das mais antigas coisas usadas nas formas de comunicação entre as pessoas. Por meio delas, boa parte da história da humanidade ficou registrada e pode ser contada. Isso porque quando as pessoas enviavam ou enviam cartas umas para as outras, elas acabam contando fatos históricos, descrevendo como as coisas acontecem ou as pessoas se relacionam umas com as outras. Opinam sobre acontecimentos através das cartas. Eu estive, em certa ocasião, na casa de um casal muito querido. Eu saía do culto e eles me chamaram para tomar um café. E no 7º andar de um prédio. E a minha surpresa foi que eles fizeram paçoca de carne para acompanhar esse café. Conhece paçoca de carne? Quando é batido no pilão ali, com farinha de milho e tal. Mas... deu água na boca, né, gente? Eu também gosto desse negócio. Mas a surpresa minha é que ele fez isso no 7º andar de um prédio, num apartamento. E eu falei, o vizinho de baixo, tá com um pilão lá, mas ele colocou um monte de pano para, com muita prática, fazer aquela paçoca de carne. E quando eu cheguei, tinha várias cafeteiras, disse, o senhor e a Denise só escolhe a cafeteira que vocês querem tomar café, que eu vou fazer na hora o café.
E nós saímos dali 11 horas da noite, tomando café e comendo paçoca de carne. É muito interessante que quando eu entrei no apartamento, eu vi um quadro muito grande e muito bonito. E havia uma carta naquele quadro. E a despeito do casal estarem completando 60 anos de casados, e detalhes, ainda estão até hoje lá. Havia ali naquele quadro uma coisa que me chamou a atenção. E eu me aproximei do quadro e comecei a ler, desculpe, mas eu estou impressionado com o que está escrito aqui. E ele disse, todo mundo, pastor. Tratava-se de uma carta de amor. Quando ele conheceu a esposa, ela não o conhecia, então ele olhou para ela e ainda disse assim, vou casar com ela. Ele disse, era a moça mais bonita naquela época, as pessoas andavam em torno de uma praça, de uma igreja matriz. Os jovens iam para um lado, as moças vinham para o outro, se encontravam e se cruzavam os olhares, era o máximo que acontecia. E ele resolveu mandar uma carta, pediu que alguém entregasse aquela carta, pedindo em namoro, mas embaixo ele dizia, apresente essa carta aos seus pais, porque se me permitirem, eu também irei à sua casa e conversarei com eles e como me comportarei a partir do momento que você me autorizar. E eu perguntei a ele, ela autorizou? Ele olhou para mim, 60 anos de casado. Foi a carta mais linda que eu já vi na minha vida. Está lá na parede deles até hoje. Esses dias eu conversei com ele. Ele me descobriu aqui no culto online e já entrou em contato, já trocamos o WhatsApp. E apesar de ser um senhor de idade muito avançada, um casal de idade muito avançada, mas que carta maravilhosa. É claro, depois vieram os e-mails e as cartas ficaram de lado. Ninguém mais escreve o manuscrito. Ninguém mais faz uma carta à mão. Hoje, nem e-mail mandamos mais, apenas e-mail só serve para boleto hoje em dia, né? Hoje usamos a comunicação virtual rápida por WhatsApp. Rapidamente. O X está suspenso no Brasil, né? Nem pode mais usar o X, né? Então, mas o WhatsApp tem sido a comunicação mais rápida, as redes sociais, essa comunicação virtual, então a carta já não é conhecida da nova geração. Quando eu estava em Londrina, meus pais, a 4.500 quilômetros de distância, pelo menos uma vez por semana, eu escrevia uma carta para os meus pais. E eu recebia uma ou duas cartas deles toda semana. Eu tenho essas cartas no meu escritório até hoje, e cada vez que eu vou arrumar, eu penso, eu vou jogar fora. Mas quando eu olho a letra do meu pai, a letra da minha mãe, eu disse, eu não vou jogar fora. Tem memória afetiva ali. Porque a carta tem esta facilidade. Você já mandou uma carta de amor? Você já mandou uma carta para os seus pais? Talvez aqui uma geração mais nova nem saiba o que significa isso. Então, mas ela vai querer agora uma carta. Escreva o que eu estou te dizendo, viu? Se prepare. Então, com o avanço da tecnologia, creio que alguns já não conhecem. Mas receber uma cartinha manuscrita é muito carinhosa. Recentemente eu vi uma entrevista de Roberto Carlos, alguém pedindo autorização para cantar uma música dele no aniversário, mandou uma carta manuscrita. E ele elogiou, que ele disse, ninguém mais manda uma carta manuscrita. E ele fotografou e divulgou aquela carta manuscrita. Ele disse, vou guardar,
porque é uma raridade nos dias de hoje. Mas Roberto Carlos não é da geração de agora. Ele diz jovem guarda, mas ele era jovem guarda nos anos 60. Hoje ele é dinossauro guarda. É mais ou menos isso, né? Mas vamos lá. Por trás dessa passagem que nós acabamos de ler, existe a ideia de um costume muito usado no mundo antigo. Era de enviar uma carta de recomendação. Quando alguém saía de um lugar para o outro, ele levava uma carta de apresentação ou de recomendação. Essas cartas ou eram feitas em pergaminhos, quando eram documentos, e com o selo do rei, ou eram feitos em pergaminhos sem o selo do rei, quando eram cartas com indicação de pessoas, ou eram feitas de papiro, apenas alguma coisa enrolada, ou couro, alguma coisa também enrolada que era entregue. Quando a pessoa chegava a um determinado lugar, ela apresentava: eu sou este. Mas existiam as cartas que eram feitas de uma espécie de tijolo bem fino, uma espécie de pedra de cerâmica, quando as pessoas ali marcavam, na hora de fazer aquela pedra, marcavam e escreviam as suas letras de apresentação, e aquele é o princípio das tábuas da lei, lá dos mandamentos, que eram bem maiores, obviamente, mas as cartas eram pequenas, quando eram levadas em pequenas placas de cerâmicas ou de pedras que eram talhadas ali, apresentando a pessoa. Paulo estava pensando nesse tipo de carta de referência, e existe lá no Novo Testamento ainda, em Romanos, lá no capítulo 16, que é uma carta escrita por Paulo para apresentar uma líder da igreja chamada Febe, membro da igreja de Cencreia, e ela vai para Roma, e para ela chegar na igreja de Roma, ela precisava apresentar uma carta. Então, Romanos é essa carta de apresentação de Febe, de Cencreia, para a igreja de Roma. Então, dada a importância dessa carta. Mas eu não quero falar dessa carta de recomendação, eu quero falar de cartas vivas, que somos nós, as cartas de Cristo, que estão aí sendo lidas todos os dias com a nossa vida. É isto que nós queremos conversar com os irmãos essa noite, porque existe um tipo de pregação destituída de vida, existe um tipo de evangelho que as pessoas creem, que as pessoas se tornaram ritualistas, mas distanciaram esse evangelho das suas vidas. Lembre-se, você é carta viva. É difícil. O difícil não é viver o que se prega, mas pregar o que se vive. Pregar é nada mais que expor a própria vida do modo digno do Senhor. Desculpe, irmãos. Perdão, irmãos. Eu estou achando que é melhor, se tiver como me arrumar o microfone de mão. Se tiver um microfone de mão, acho que eu vou dispensar o microfone de lapela. Não há necessidade. É que eu passei a semana gripado, viu, gente? Porque o microfone de mão, eu posso desviar facilmente, o de lapela não. Para quem passou a semana com gripe e ainda tosse, então, dados os momentos, essa tosse dispara, tá? A Denise está em casa também com tosse, e por isso ela resolveu não vir também à noite. Mas, pastor, não tem jeito não, né? Tem que vir, tossindo ou não. Mas vamos pensar que nós somos essas cartas de Cristo, e que são necessários para essas cartas se tornarem vivas e se tornarem efetivas e eficazes
pensando em 3 condições dessas cartas vivas, que somos nós. Primeiro, as cartas de Cristo precisam ser lidas e compreendidas. Olha o que diz o versículo 2 e 3: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, para serem conhecidas e lidas por todos. Elas precisam ser lidas e compreendidas. A nossa vida precisa ser compreendida. A receber uma correspondência, queremos logo conhecer o seu conteúdo. Eu lembro que alguns anos atrás, quando a gente recebia uma carta, a primeira coisa que eu olhava atrás, quem é o remetente. E se fosse uma pessoa que a gente estava esperando muito, então rapidamente a gente rasgava ali o envelope, algumas rasgava até de tanta ansiedade, acabava rasgando o papel. E alguns colecionavam os selos que vinham nas cartas, né? Hoje nem selo, acho que nem existe mais. Acho que não. Com certeza. Eu não sou saudosista, gente. Tem coisas que a tecnologia nos facilitou muito hoje. Enquanto nós mandávamos carta para os nossos pais, hoje eu falo com os nossos filhos, que estão lá em Curitiba, olhando, e falamos com as nossas netas, olhando ali no vídeo. É muito melhor essa ideia. Mas não se guarda nada. No versículo 2 diz que nós somos cartas públicas, conhecidas e lidas por todos os homens. Então observem bem, a autenticidade da vida cristã ou do cristão, que é carta de Cristo, é demonstrada por 2 aspectos. Em primeiro lugar, porque um ministério de origem sobrenatural, porque a carta é escrita com o Espírito do Deus vivo, é o que diz o texto bíblico. Em segundo lugar, por o alcance interior, ela não é escrita em tábuas, olha aquelas tábuas de cerâmica as quais eu falei, mas escrita no coração humano, ou no coração das pessoas. Então, observem bem, semana passada nós falamos sobre os enganos do coração, e falamos que o coração é enganoso mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Mas Jeremias 24, 7, e é o mesmo livro que falamos a semana passada, mas alguns capítulos para frente, diz o seguinte: darei a eles um coração capaz de reconhecer o que eu sou o Senhor, e eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Deus também muda o nosso coração, de acordo com a sua soberana vontade. Bom, em primeiro lugar, então, vamos pensar, as cartas de Cristo precisam ser lidas e compreendidas por todos. A sua vida precisa falar de Jesus. Em segundo lugar, as cartas de Cristo precisam ser legíveis. Eu lembro que quando eu estava na escola, a minha letra não é muito boa, e eu dizia assim: olha, quando eu estou escrevendo, eu e Deus, depois é só Ele que sabe o que está lá escrito. E aí eu fui estudar grego e hebraico, e grego e hebraico é uns negocinhos assim bem complicados, principalmente o hebraico. O hebraico é daqui para cá, o grego é normal. A letra piorou, e Deus tem tido misericórdia, porque cada vez que eu tenho que escrever o lápis ou a caneta, só Deus revela. Depois eu vou tentar ler o que eu escrevi. Hoje, Senhor, tem misericórdia. Sua vida é legível. Você, como carta de Cristo, você tem sido uma carta legível no mundo que jaz no maligno? Se recebemos a carta redigida numa língua desconhecida, vamos ficar frustrados. Eu lembro que quando nós começamos a transmitir os nossos cultos, eu comecei a receber muita mensagem
de fora do país, mas algumas me chamaram a atenção, no idioma que o Google não traduzia. E eu fiquei pensando, era uma etnia, um idioma étnico da Zâmbia. E durante muito tempo esse pessoal da Zâmbia tem assistido os nossos cultos. Mas eles mandavam mensagem para mim que eu não conseguia traduzir. E eu ficava pensando, eu estou falando em português, como é que eles estão assistindo o culto lá na Zâmbia? E parte deles fala em francês, mas aquele grupo estava, cerca de 20 a 30 pessoas, estava assistindo os nossos cultos e me mandando mensagem e eu não conseguia traduzir. Como que eles estão compreendendo a mensagem que estamos pregando? Até que um me mandou uma mensagem em português. E ele me explicou o que estava acontecendo. Ele disse: nós estamos assistindo o culto na sua igreja, porque escolhemos essa igreja para edificar o nosso grupo. Eu falei: graças a Deus, mas por que você fala em português e os demais não falam? Ele disse: veio um missionário batista para cá, ficou muito tempo aqui, eu morei na casa dele, eu aprendi português com ele, porque ele era do Brasil, mas ele adoeceu, ele foi embora, ele acabou falecendo e nunca mais veio missionário, e nós continuamos crendo em Jesus Cristo, só que os demais não falam português, e como não tinha ninguém para pregar para a gente, nós escolhemos uma igreja que fosse parecida com a que nós estávamos acostumados. Então escolhemos a Igreja Presbiteriana Independente de Monte Sião. Eu falei: que legal, né? E ele disse: mas como é que você faz para esse povo entender? Ele disse: o senhor vai pregando e eu vou traduzindo. O grupo vai entendendo porque eu vou traduzindo durante o culto. Eu fiquei impressionado com essa força de vontade. O ano passado eles me mandaram uma mensagem dizendo: nós conseguimos comprar um programa do Canadá e eu instalei no computador e coloquei numa TV, e agora quando o senhor prega, vai traduzindo automaticamente para a nossa etnia. Todos agora estão conseguindo ouvir diretamente sem precisar eu traduzir. Eles tinham mais dificuldade com os hinos, com os cânticos, mas com o passar do tempo eles já estavam cantando os cânticos nossos, eles conseguiram traduzir para a etnia deles. Então cada vez que a gente escolhia alguns cânticos aqui, eles estavam cantando lá na Zâmbia. Se vocês estão me ouvindo nesse momento, Deus abençoe vocês. De vez em quando eu recebo alguma mensagem deles. É outro idioma, né? Agora, se a sua carta, a sua vida é um outro idioma, as pessoas não vão conseguir ler a carta viva de Jesus. A vida cristã que expressamos não pode ser dúbia, confusa, insegura e sem firmeza. É necessário que todos vejam em nós uma conduta que faça sentido, seja definida, coerente, estável. Um mau testemunho, por exemplo, repele as pessoas do Evangelho. Cartas vivas com mau testemunho podem distanciar as pessoas do amor de Deus ou de Cristo Jesus. Aí você fica pensando: como que distanciamos no mau testemunho? Eu tenho visto e ouvido histórias de cristãos que acontecem todos os dias, que são dissonantes, que são cartas que ninguém está compreendendo. São cristãos que sonegam impostos, são cristãos políticos, cristãos que se envolvem em negócios escusos e fraudulentos, são estudantes que colam em suas provas, são pessoas consumindo produto dentro de supermercados para não pagar, estão trocando etiquetas para comprar coisas mais baratas e com semelhantes, com preços muito menores. São maridos ou esposas que traem seus cônjuges, são pais agressivos e que transformam seus relacionamentos em relacionamentos abusivos e tóxicos. E aí eu fico pensando:
Deus está usando essa carta, a sua vida está sendo uma carta compreensiva para as pessoas, está sendo uma carta legível para o mundo. O que parece é que as pessoas se tornaram ritualistas em sua fé. Ser cristão passou a ser apenas adotar algum dogma e alguns rituais litúrgicos, e não tem nada a ver com minha vida. E eu já ouvi de alguns: eu sou crente lá na igreja, lá fora eu sou um profissional, e eu tenho que fazer as coisas que tenho que fazer. Mas você tem que ser uma carta viva lá no seu trabalho. Você precisa ser uma carta legível e uma carta que glorifique o nome de Deus lá no seu vizinho, na sua casa. Precisamos discernir que a nossa vida em Cristo deve ser vivida de maneira santa. Lá em Gálatas 2:20 diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que outrora eu vivia na carne, vivo hoje pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Desta forma não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A minha vida tem que ser uma carta fácil de ser lida pelas pessoas. Na própria carta de Paulo aos Coríntios, mas lá em 1 Coríntios 15 e 34 diz assim: tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isto digo para vergonha vós. Ou seja, alguns não conhecem Deus e vão conhecer através da carta viva que Deus enviou, do bilhete vivo que Cristo enviou ao mundo, que somos nós. Será que somos carta legível? Em terceiro lugar, as cartas de Cristo precisam trazer boas notícias. Olha o que diz o texto lá no versículo 5, versículo 6. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Na nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. As cartas trazem boas notícias ou más notícias. Alguns anos atrás, e ainda encontrei esse amigo recentemente, nós chegamos no seminário e um dos colegas, e quando chegavam as cartas, vinham do correio, a caixa postal do seminário, todo mundo recebia as cartas lá. Então tinha um que era o responsável de ir buscar e trazer e entregar para cada um. Então aquele irmão recebeu 2 cartas, uma do seu irmão mais novo e uma carta do seu pastor. Ele rapidamente abriu a carta do irmão mais novo, e quando eu vi, eu tinha recebido uma carta dos meus pais, eu estava lendo, quando eu li, o colega estava jogado no chão, chorando. Eu falei: o que aconteceu? E ele não conseguia me explicar, e ele só dizia assim: minha irmã faleceu. Eu falei: como assim? O irmão contou: acidente de moto, caiu, bateu a cabeça e faleceu. Foi tão rápido, e ele estava muito longe naquela época, com dificuldades. Ele não pôde ir imediatamente, não podia ir, então o pastor mandou uma carta comunicando. Só que o irmão dele mandou antes. A carta do irmão ele leu primeiro. Foi um momento muito triste. Nós fizemos uma vaquinha e ele não teria condições. Todos os colegas se reuniram, fizemos uma vaquinha e mandamos ele e um irmão nosso, um colega nosso, para a cidade dele,
para que ele acompanhasse a família e ficasse ali uns 10 dias com sua família e visse detalhes do que... E nós ficamos em oração naquele momento. Mas foi um momento difícil e marcante, de uma notícia que não era boa, de uma notícia que não era agradável. Então a carta, ela pode trazer boas e também pode trazer más notícias. Mas nós temos que ser a carta de Cristo que traz boas notícias. E observem bem, quando são boas notícias, fala de Jesus, fala do amor de Deus. As boas notícias são do Senhor. Olha lá em Lucas 2, 10 e 11, um texto clássico da palavra do Senhor, diz assim: o anjo, porém, lhes diz: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas 2, 10 e 11. É uma boa notícia, carta de boa notícia, o anúncio de uma boa notícia. A alegria é um sinal do reino de Deus, e as nossas cartas, a nossa vida tem que falar de uma boa notícia, de alegria, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Neemias 8:10 ainda diz: a alegria do Senhor é a nossa força. A sua vida tem que falar da alegria do Senhor, tem que falar, trazer a boa notícia do reino, a boa notícia da salvação. A sua vida tem que ser lida com uma boa notícia da salvação. Dick Shepard, um analista de estatísticas, ele, depois de conversar com milhares de pessoas que tinham saído das igrejas nos Estados Unidos e na Europa, ele chegou à seguinte conclusão da sua análise. Ele diz: o impedimento maior que tem a igreja é a vida pouco satisfatórias do que aqueles que professam ser cristãos. Quando saímos ao mundo, temos a responsabilidade que nos atemoriza e inspira de ser cartas abertas, propaganda de Cristo e de sua igreja e do seu reino. Agora eu faço a seguinte pergunta: você se considera uma carta legível? Uma carta que todos compreendem? Uma carta de fácil leitura? Uma carta viva, que não se distancia daquele que tem trabalhado na sua vida? Então o meu desejo é que todos os cristãos aqui presentes sejam uma carta lida, legível, que anuncia a vida maravilhosa de Cristo Jesus. Então que sejamos abençoadores, sendo cartas vivas de Jesus Cristo. Amém? Tem uma música para esse momento, né? Alô, som. Eu creio que Deus pode nos transformar através da sua palavra, mas eu também creio para que a gente possa ser essa carta de Deus viva
aqui, no nosso trabalho, na nossa casa, na rua, aonde quer que possamos estar relacionando com pessoas que ainda não conhecem a palavra. Então, para que isso, nós precisamos obedecer o único mandamento que Deus nos deu: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Mas como se eu sou pecador? Como se eu sou falho? Como eu posso estar aqui na frente se às vezes eu posso magoar um irmão? Eu decidi ser bênção na vida das pessoas. Então Deus tem realmente me moldado o meu temperamento, moldado o meu jeito de falar, e tem me ensinado a ouvir mais e a me calar nos momentos realmente que eu preciso ficar calada. Mas para que eu possa ser essa carta viva, Deus precisa me sondar dia após dia e me guiar conforme a sua vontade. Amém? Vamos ficar em pé, vamos declarar isso ao Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só de ti. Como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto.
Resolvi colocar o microfone de novo. E é interessante, eu nunca tinha pregado nesse texto. Não sei, não foi nada que de especial, porque não pregou. Deus não tinha falado nada. Mas essa semana eu encavifei com ele. O Senhor está falando alguma coisa. Não sabia exatamente o que Deus tinha para falar. Mas Deus tinha tanto para falar, né? Para mim, como pastor, acima de tudo, como cristão. Eu sou carta de Jesus. Amém. Você é carta de Jesus? Eu desejo que as pessoas leiam facilmente a vida de cada um de nós. Eu tenho aqui um pedido de oração. Vamos orar pela Cecília. Senhor, em nome de Jesus, eu quero neste momento te agradecer por tua palavra, os desafios de estarmos sendo edificados por tua palavra todos os dias. Eu te louvo porque essa palavra tem construído em nós o desejo de aprender